Olá a todos, é um prazer novamente estar a compartilhar convosco e hoje vamos falar sobre o Ministério Pastoral. Na nossa igreja nós estamos num processo muito especial para nós de consideração da pluralidade de anciãos, do reconhecimento de anciãos para o Ministério Pastoral da nossa igreja. E por isso nesta reflexão eu quero que possamos considerar a importância do mesmo e também que homens devem ser reconhecidos para o ministério. Não devemos impor precipitadamente as mãos sobre alguém para o ministério pastoral. É esta a exortação que o apóstolo Paulo dá a Timóteo na sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 5, versículo 22. Há traços, marcas, características que devem ser buscados por todos nós como cristãos. É certo. Mas o ancião, o presbítero, o pastor tem de necessariamente de ter essas marcas, de ter essas características, de ser reconhecido nestes traços de caráter e também dons. O apóstolo Paulo dá-nos qualificações para o ministério pastoral ali em 1 Timóteo capítulo 3. E primeiro ele começa por referir-se ao ministério pastoral como uma excelente obra. Porquê que a obra de um ancião é uma excelente obra, um ofício excelente? Porque o ministério pastoral reflete Cristo para o povo. É um exemplo em tudo, ou deve ser um exemplo em tudo, os pastores da igreja. Também é uma excelente obra porque há uma grande necessidade de liderança cristã para a igreja do Senhor. Também porque servir os membros da igreja, servir os discípulos do nosso Senhor Jesus Cristo, as ovelhas que Ele redimiu com o seu próprio sangue, é algo precioso e uma obra boa. Há 4 características que devemos de buscar em homens para o ministério pastoral. Primeiramente, nós devemos reconhecer homens que participam de forma regular nas atividades da igreja. Segundo, homens que já se encontram a pastorear outros membros da igreja, ainda que não tenham, digamos, o reconhecimento de serem pastores da mesma. Também, terceiro, homens que manifestem respeito e confiança na liderança. Ou seja, que sejam também um exemplo de submissão e de humildade. Homens também que com o tempo evidenciam este mesmo desejo nos seus corações, de uma maneira natural e com convicção da parte do Senhor, que é uma obra ao qual o Senhor os separou para servir a Igreja de Cristo. Nós temos em 1 Timóteo 3, então, esta lista, não é? A partir do versículo 2. É necessário, portanto, que o bispo, outra palavra para pastor, seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Aqui é uma característica que sai fora, digamos, das qualificações de caráter, mas tem a ver com uma capacidade dada por Deus de poder ensinar e aplicar a palavra de Deus aos outros, de maneira pública, desde o púlpito, mas também de maneira individual. Não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de brigas, não avarento, que governe bem a própria casa. Primeiramente, ele deve ser reconhecido como pastor na sua casa. E o seu lar, a sua família, o seu casamento, a sua paternidade deve ser um exemplo para os demais. Aqueles que têm filhos, criando os filhos sob disciplina, com todo o respeito. Pois Paulo diz aqui, se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Paulo continua nesta lista, não seja neófito, ou seja, novo convertido, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação, no laço do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do inimigo, do diabo.
Essas são características que nós devemos de ter em conta, esses traços na vida dos homens que estamos a considerar para o ministério pastoral. Obviamente não há homens perfeitos, não existe nenhum pastor perfeito, mas sim, para uma obra excelente nós devemos procurar excelentes homens e ver estes traços presentes na vida desses homens, ver estes homens crescendo espiritualmente nas características do seu carácter, na sua vida dentro da sua casa, e que isso possa já estar a transpirar para fora também na vida da igreja. E esses homens, sim, devem ser reconhecidos e separados para o ministério pastoral. É uma grande e importante obra, e ao terminarmos esta breve reflexão destas qualificações, nós todos temos que chegar à forte convicção que ser ancião, ser pastor, é uma vocação muito excelente. Não é para qualquer um. Aqueles que são chamados precisam ser exemplos e ser de exemplo para o rebanho em todas as áreas da vida. Que nós possamos orar pelos pastores que o Senhor tem dado à sua igreja e que dará no futuro à sua igreja. Que nós possamos orar para que o Senhor continue a providenciar para a sua igreja estes homens de bênção, de edificação para as nossas vidas, para as nossas almas e também para a glória do ministério do Evangelho, onde o Senhor nos colocou. Que Deus vos abençoe.